Boa tarde, estamos aqui no centro de Manaus, no Centro de Medicina Indígena Bassericoí. Vamos iniciar uma roda de conversa sobre direito à saúde indígena com a psicóloga Daniele Miquiles, que trabalhou no CASAI, Centro de Atendimento à Saúde Indígena, e vamos também entrevistar o Paulo Tucano, coordenador aqui do Centro de Medicina Indígena, para entender um pouco os direitos à saúde indígena a partir da perspectiva do Centro de Medicina Indígena dos povos indígenas. Antes de darmos início à nossa roda de conversa, eu queria fazer um comentário rápido sobre a fala da ministra de Direitos Humanos, ministra da Mulher, Direitos Humanos, do presidente eleito Jair Bolsonaro, a Damares Alves. Né? O presidente eleito vem falando em permitir que o indígena realize arrendamento em suas terras, fomentando contratos, mineração, vários tipos de contratos, relações, e isso tudo, a nosso sentir, como jurista, isso ofende o artigo 231 da Constituição Federal, que prevê no seu parágrafo 2º o direito à posse e ao usufruto dos povos indígenas em relação às suas terras tradicionais, aos seus rios e lagos, não é? E o presidente e a sua ministra fala de coisas absurdas, né? Fala assim, acabar com coitadismo indígena, diz que o índio, enquanto cidadão comum, deve ser integrado à sociedade, quer dizer, estão retomando uma política integracionista da década de 70, não é? E é uma fala em que essa situação, essa nova política governamental está defasada em relação tanto à Constituição Federal quanto aos direitos previstos na Convenção 69 da OIT, não é? Então, apesar disso, é importante registrar que a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas sempre foi conflituosa, né? Desde a questão de Belo Monte, já nos governos Lula e Dilma, né? Inclusive tem um trabalho que eu indico do indígena William José, não é? Que ele fala cachaça, suor e sangue na construção da hidrelétrica Belo Monte. Lá ele vai narrar todas as violações dos direitos humanos sofridos pelos povos indígenas na hidrelétrica de Belo Monte, não é? Mesmo assim, o que está em jogo é uma nova concepção, não é nova, mas é um retorno a velhas concepções de Estado, não é, que tendem a ser muito mais degradantes, porque o que se busca, né, nessa política de integracionismo, não é trazer os povos indígenas para os contratos, para o comércio, para as cidades. Isso, claro, eles já fazem em certa medida, não é? Mas assim, transformar a terra em mercadoria, ou seja, permitir que eles façam contrato em relação às próprias terras, ou seja, deixar as terras livres para o mercado. E quando se diz assim que acabar com o coitadismo e diz que ele é um cidadão comum, o que está em jogo é transformá-lo, não é, dentro do ponto de vista jurídico, em trabalhador explorado, né? Tanto do ponto de vista de um indígena poder explorar um outro grupo de indígena, quanto dele ser assalariado nessas relações, porque o que está por trás dessas relações não é o empoderamento, não é a autonomia, mas sim fazer com que eles fiquem sujeitos a contratos com grandes empresas exploradoras do meio ambiente, os madeireiros, né, da natureza, ou seja, o que está em jogo é a destruição mesmo do meio ambiente, a destruição da demarcação das terras indígenas, não é? Então isso é um fato muito grave que eu até vou trazer aqui para ser discutido no Centro de Medicina Indígena, essa nova política do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas, não é? Quer dizer, retomar uma política, não é, da ditadura militar, em que havia uma divisão entre índios isolados, em vias de integração, e indígenas integrados. Quer dizer, a Constituição Federal rompeu com essa estrutura ao garantir aos indígenas o direito à demarcação, às suas terras, o seu direito aos seus costumes próprios, às suas organizações sociais próprias, não é? E a Convenção 69 da OIT veio a garantir o autogoverno, enfatizar a proteção dos territórios tradicionais dos povos indígenas, né? Aí tem uma parte da fala dela que ela diz, indígena não é só demarcação, é muito mais amplo. Ora, mas é a partir da demarcação das terras que outros direitos culturais, direitos linguísticos vão se desenvolver, não é? Então, assim, é uma fala que visa integrar, porque integrando o indígena ele vem para a cidade, não é? E deixa de lutar pelas suas
terras tradicionais, não é? Isso, no nosso sentido, é um grande retrocesso. Era isso. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença do Paulo Tucano e a disponibilidade dessa entrevista, que vai ser muito importante para a divulgação do centro e para o trabalho de pesquisa, que é uma tese de doutorado que eu estou fazendo sobre direitos indígenas e a nova lei da biodiversidade, não é? No caso, esse tema, nós iríamos falar um pouco sobre direito à saúde indígena e os conhecimentos tradicionais, não é? E o primeiro ponto é que nós fizemos um vídeo anterior falando de uma outra concepção do direito, porque o direito ele é tido nos manuais como um conjunto de normas jurídicas, e nós expressamos que há outras teorias, mas de acordo com a diversidade, com a jusdiversidade, né, as teorias do pluralismo jurídico, que é a possibilidade dos povos indígenas, das comunidades terem seus protocolos, suas normas internas e, com o reconhecimento do artigo 231 da Constituição, isso se tornar uma organização social, não é, com direito a expressar essas normas, né? Ou seja, a norma saindo de várias fontes, não só do nosso legislativo do Congresso Nacional. Aí, nesse sentido, eu queria te perguntar primeiro, né, qual a razão da existência do Centro de Medicina Indígena, não é? E falasse um pouco também, se apresentasse e falasse um pouco a razão desse centro. Então, eu sou João Paulo Tucano, do Alto Rio Negro, né? Graduado em Filosofia, mestre e doutorando em Antropologia. O Centro de Medicina foi pensado e criado exatamente para mostrar as diferenças. Por que nós somos diferentes? Então, a gente fez um recorte na área de saúde para mostrar para a sociedade e para a comunidade acadêmica e para o público em geral que nós, povos indígenas, temos nossas concepções distintas da outra, que é ocidental. Mas também essa iniciativa surge a partir de um conflito ontológico, ou conflito de conhecimento, né? A história é longa, mas posso resumir aqui rapidamente. Que minha sobrinha veio da nossa comunidade, ou aldeia, para se tratar da picada de cobra. E a primeira coisa que os médicos queriam fazer foi amputar o pé da minha sobrinha, né? E vendo isso, e para nós, entendendo que para nós cortar um pedaço do corpo não é tão simples assim, como a biomedicina pode entender. Porque para nós é muito mais complexo, né? Da nossa cosmologia, da nossa epistemologia, da nossa relação com o corpo, né? Vendo isso, a gente entrou com uma contraproposta para essa equipe médica, dizendo que a gente queria fazer, antes de pensar em cortar, fazer trabalho conjunto, tratamento conjunto, tanto a biomedicina quanto a nossa medicina indígena. Aí criou um conflito muito grande. Os médicos não quiseram abrir mão de jeito nenhum. Nós não era porque a gente era contra amputar. A gente via isso, a amputação, como última alternativa. Se não desse certo o tratamento conjunto, que o resultado pudesse ser essa, não, uma decisão poderia ser essa. Mas naquele momento não era necessário, do nosso ponto de vista. Daí criou um conflito, saiu no Jornal Nacional, até internacional, né? E que nos deu a possibilidade de pensar por que os médicos não queriam entender a outra lógica, né? A lógica indígena, né? De modo que, quando a gente tentou fazer um diálogo com eles, intermediado pelo Ministério Público Federal, numa reunião, o médico falou para o meu pai, perguntou, primeiro, por que meu pai não queria que eu amputasse o pé da neta dele naquele momento? Meu pai, como vocês veem, como vocês sabem, me conhecem, ele não sabe falar muito bem português, né? Mas ele começou a responder do modo dele, com as palavras de domínio dele, né? Português. O médico não deixou ele falar um minuto. Levantou e disse, eu estudei 8 anos, por isso que eu sei o que é melhor para a tua neta nesse momento. E o senhor não estudou em nenhum momento. Ele não frequentou a escola. Isso nos ofendeu muito. Foi uma discriminação mais forte, mais concreta que eu senti naquele momento. Daí a gente começou a pensar qual seria a melhor forma de colocar para um debate, né?
com a sociedade, com os médicos, etc. E tal. Da onde surge a ideia de a gente criar esse centro de medicina indígena. Isso em que ano que aconteceu? Esse fato aconteceu em 2009. E o centro começou a partir de 2017. De 2017. É. Então teve todo um lapso, né, para a criação e tal do centro. Né? Sim, a gente veio amadurecendo desde desse tempo, né, desse ano, vendo a melhor forma de a gente começar a provocar. Né? Aí depois eu também me enveredei para estudos, exatamente para pesquisar, né? E lancei mão da antropologia para começar a debater dentro da academia, dentro da universidade, os conhecimentos indígenas. Então esse período foi amadurecendo, de modo que a gente estava já pensando o que fazer com isso. E em 2009 a gente colocou em prática a casa. Ali envolve várias outras questões, né? Não foi mais só pensando em colocar em debate. Né? Também a gente percebeu que durante esse período, a gente percebeu que os povos indígenas estão literalmente dependentes químicos. Né? Porque o programa de SEI, Programa de Distrito Sanitário Especial Indígena, levam para as comunidades, levam para as aldeias, remédios, né, de pirona, paracetamol, tudo que é de remédios, fica drogando. E nós, ao contrário, perdemos a capacidade de pensar como povos e como detetores de conhecimento distinto. Né? Estamos indo muito nessa onda de medicalização do que de prevenção, porque nossa vida é essencialmente preventiva. Né? Povos indígenas são isso. Né? Também foi para provocar isso, para as lideranças indígenas, e também incidir politicamente, né, nas instâncias governamentais para provocar essa discussão, né, e nas academias. E no caso, ao longo desse tempo, você percebe maior abertura das sociedades governamentais ou não governamentais em relação à necessidade do respeito a esses saberes e desse diálogo necessário com esses saberes? Acho que isso foi construído, está sendo... Sim, sim. Como a criação desse centro deu um grande impacto que a gente não esperava, mas impacto muito grande, né? Nós começamos a receber várias visitas de estudantes de direito, de estudantes de medicina, lideranças indígenas, gestores de saúde pública, né? Como o pessoal de Brasília, secretária de Saúde Especial de Brasília, né? Como também secretário da Saúde do Estado e do município. Né? Então isso abriu um problema ali, né? Problema no sentido de começar a debater, essas pessoas começarem a perceber que existe sim uma diferença muito grande. Né? E também avançou-se muito na implementação de protocolos de articulação, né? Junto com essas instituições. Começaram a dar atenção à criação de portarias. Por exemplo, o CESAI criou uma portaria específica para que eles pudessem articular esse conhecimento indígena, o que eles chamam de conhecimento tradicional, junto às suas instituições. Né? O problema não basta ter boa vontade. Né? O problema é que eles não sabem como que funciona isso. Então, uma das entraves que eles têm, e já ficou muito visível, é que essa diferença, para ser implementada como política, como saúde diferenciada da lógica indígena dentro das instituições públicas, é que tem que ser passado pela aprovação da Anvisa. Esse é um problema muito sério, que nunca a Anvisa vai ter como inferir o que é conhecimento indígena. Ela não tem parâmetro, não tem pesquisa, não tem estudo sobre isso. Como é que uma instituição que não nunca lidou com a questão de conhecimento diferentes, vai ter a capacidade de inferir, dizer se isso é conhecimento ou não. Porque a lógica indígena opera muito no campo da metafísica, no campo da metaquímica. Né? Então a ciência não tem condição de ciência objetiva, né? Não tem condição de aferir isso. Inferir também.